Amados e amadas de Deus, ontem eu tive a oportunidade de estar lá no Ipiranga, em São Paulo, na paróquia de São José, uma paróquia centenária, encerrando e transmitindo aqui pela Rede Vida esse momento de graça que é celebrar o nosso Pai adotivo, como assim foi de Jesus, é também o nosso. Na riqueza daquele olhar, no último dia, nós celebramos São José como o protetor da Sagrada Família e, portanto, a nossa missão de tornar sagrada a família. Aquele que nos deixou como pai um exemplo de um homem justo, deu-nos também possibilidade de amá-lo e de confiar todas as nossas preces a Ele. Como diz Teresa de Ávila, a doutora da Igreja, não há uma coisa, absolutamente uma coisa, que São José seja específico para atender, mas atende a todos os pedidos, urgentes ou não urgentes, a eles confiado, como assim a santa experimentou, quando fundadora da Ordem dos Carmelitas Descalços, no ramo feminino, as 17 fundações confiadas a São José. Eu digo isso porque a Igreja reaprende, desde que o Papa Francisco chamou o ano de São José, e esta celebração é um pouco fruto disso, a novena dos filhos e filhas de São José, o terço das glórias, enfim, grande parte da programação da Rede Vida hoje é destacada a viver todos os dias a mística deste homem que fez uma diferença na vida cristã. E para isso, e para entender o papel de José, antes é preciso voltar desde o Gênesis até esse momento de graça em que nós vivemos, esse ano de 2024. Eu lembrava nas reflexões de São José durante essa semana, na novena, ontem, que é interessante que a primeira criação, em que Deus viu que era bom, não foi frutífera na santidade. Porque mesmo Adão e Eva sendo gerados sem pecado, imaculados, poderíamos dizer, eles não perseveraram a fé, cresceram no orgulho, limitaram a sua existência à humanidade, porque Deus já lhes oferecia no paraíso toda a grandeza do seu mistério de amor. Mas não, eles preferiram o orgulho, não foram fortes e todos nós caímos. Mas é claro que o coração de Deus, desejoso de nos amar, saberia, Ele, o momento exato de novo entrar na nossa história, mas agora, utilizando-se de uma família. Aquilo que foi pelo meio sobrenatural na primeira criação, em Jesus Cristo, na sua ressurreição, ganhou um novo sentido. Deus, Criador de tudo, desceu à terra como um ser humano e admitiu chamar de pai um homem, que a palavra de Deus fala como o primeiro justo no Novo Testamento. Quis ter uma mãe, e para que Eva, de novo, não falasse mais forte em Maria, foi justamente São José quem ajuda Maria na sua pureza a conservar-se imaculada e a ensinar o próprio filho e a sua natureza à gratidão. Olha que bonito! Deus, vão explicar os gregos através de uma palavra chamada kenosis, se esvaziou de tal maneira que na segunda criação, para que Ele formasse o novo homem e a nova mulher, renascidos
mortos pela cruz com a nossa humanidade, mas renascidos com Ele pela sua ressurreição, quis ter uma família, para consagrar também a partir daquele momento a família como um sinal de Deus, a família como descendência. E aqui nós entramos numa coisa ainda mais emblemática acerca de São José e da sua ligação com Cristo e no mistério da redenção de nosso Senhor Jesus Cristo. Maria não era descendente de Davi, mas José o era. E para cada um de nós que conhece a palavra de Deus, Jesus deveria assumir também um trono na terra, o trono dos filhos dos escolhidos, o trono de Davi. Mas como Jesus assumiria este trono se de fato fosse apenas filho de Maria, como de fato é, sem nenhuma intervenção biológica de São José? E aí é que está. A gente vem para a nossa adoção como filhos de Deus. Eu nasci filho do Eleodoro e da Irene, meus pais biológicos. Por ocasiões da vida, vocês já sabem da minha história, repetidas vezes também tive um José. Esse José chamava Antônio e também uma outra Maria chamada Domingas. Não recebi deles o título de filhos, não precisava, meus pais biológicos, minha mãe ainda viva, meus dois pais, vocês sabem que eu perdi numa diferença de 1 ano e meio. Mas eu recebi o amor, o carinho, o afeto, a ponto de chamá-los também de pai. E de como filho adotivo, me sentir absolutamente legítimo. Quando Jesus morre na cruz e ressuscita no 3º dia, Ele aniquila a humanidade que Deus achava boa no momento da criação e nos dá a oportunidade de experimentarmos uma nova humanidade renascida. E Ele assume o trono de Davi. E Ele assume o trono de Davi porque o José o tratou como um filho legítimo, como se fosse dele. E a palavra, de fato, coloca Jesus inúmeras vezes sendo reconhecido como filho de José. Não é esse o filho de José? O carpinteiro? Não é esse, inclusive abençoando as profissões, aquele que é? Então, amados, do mesmo jeito que Deus encontrou uma forma para que a realeza de Davi chegasse até Jesus através de José, na cruz, Jesus também encontrou uma forma de tornar todos nós filhos legítimos do Divino Pai Eterno. E é assim que somos adotados. A nova criação, para receber a legitimidade de Davi, acolheu José, o bom José, o nosso paizinho no céu, como carinhosamente a gente chama, pai adotivo de Jesus e também nosso. Assim na cruz também, o Filho sendo oferecido e ressuscitando, deu para nós a legitimidade de filhos de Deus e confirmou em nossas vidas aquilo que ele recebeu de José. Mesmo sendo pai adotivo, a legitimidade de uma herança. E é essa herança que nós recebemos de Cristo hoje. Ao comemorarmos a solenidade de São José, intercessor, do qual muitos de vocês devem carregar ele como nome, a gente lembra a grandeza do mistério de Cristo que nos tornou filhos legítimos do Divino Pai Eterno e igualmente filhos adotivos de José como ele foi. Então, quando olhamos para o céu e pedimos a graça do Divino Pai Eterno, contamos também com a intercessão de um pai que não concorre com os nossos pais biológicos, que possivelmente lá estão,
mas que, como foi de Jesus adotivo, legitima a sua intercessão por séculos e séculos pelas nossas causas, pelas nossas dores. É assim, o José, protetor da Santa Igreja, patrono da Igreja Universal. Por quê? Porque foi patrono da primeira igreja, a Sagrada Família, provedor dessa igreja. E assim nós chamamos São José de patrono, de provedor, de pai das vocações. Nos inúmeros rincões do mundo, São José assim é lembrado. Mas como esquecer-se do seu patronato também para com as nossas famílias? É ele o cuidador, é modelo de um homem de virilidade, de um homem que não julga por aquilo que ouve e nem julga pelas atitudes, não julga pela capa, nem tampouco pela fotografia. Ele julga a partir do conteúdo e recebe em sonho o conteúdo de Deus, e por isso reconhece a cheia de graça e a cuida com um amor de homem dado em sacrifício na santa castidade, que é perpétua. Olha a beleza de tudo isso. Um homem que cuida com amor a Sagrada Família. Não obstante, foi através dele que Deus consagrou o trabalho. Deus consagra o trabalho. Se Jesus é chamado do filho do carpinteiro, carpinteiro também ele é. Quando José desaparece nos evangelhos, Jesus aparece como o provedor de sua mãe, na profissão certamente que o seu pai lhe ensinou. E assim, diferente do que nós pensamos e que até a literatura bíblica pensava, São José nos ensina que o trabalho é bênção. E Jesus consagra este trabalho igualmente na cruz, crucificado sobre a madeira que muitas vezes construiu. Assim, São José cuida dos idosos, consagra nossas crianças e nossos jovens. É chamado por todos aqueles moribundos e enfermos, na primeira e na última hora. A tradição os chama de terror dos demônios, porque depois de Maria, é ele que toma no céu a amizade com os anjos, aquele lugar perdido por Satanás, por Lúcifer, quando caiu. É São José que olha e conhece as necessidades, porque todas aquelas peregrinações forçadas, migrações, fez que reconhecêssemos em José também aquele que nos ajuda nas dificuldades financeiras. E como nosso paizinho adotivo lá no céu, é também aquele que leva o nosso recado, nosso abraço aos nossos papais, mamães e entes queridos que lá estão, nos confortando aqui na terra. Não é à toa que Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja, assim diz acerca deste grande homem que celebramos hoje. Sim, ele é aquele que nos atende em todas as necessidades e não fica sem ser atendido um único pedido que colocamos com fé junto a José. São José, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós que recorremos a vós.